E aí, pessoal, o ambiente no Grêmio, um ataque forte a um repórter, a conduta quase comum das coletivas de Renato. Vamos falar um pouco disso, porque isso fala também do futuro do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, para diminuir a conta da sua luz, pagar apenas a taxa básica de luz com a LR Energia Solar. Conheça os planos através do link da descrição, que você pode pagar em muitas vezes e ter tranquilidade para diminuir a conta da sua luz já no primeiro mês. E a LR ainda lhe dá uma camisa do Grêmio no ato da assinatura deste contrato. Tem a energia solar na sua casa e tem a tranquilidade para o resto da vida com a conta da luz. Gente, o Grêmio perdeu mais uma. O Grêmio perdeu ontem a quinta partida em que jogou fora da arena no Campeonato Brasileiro em 7 jogos. Ou seja, perdeu todos os jogos. Nós já falamos sobre isso, nós já falamos da parte técnica, mas ontem aconteceu um episódio na coletiva que precisa muito da nossa avaliação, além do próprio episódio. O Renato abre a coletiva confundindo os repórteres, né? O Picão teria feito uma pergunta no outro jogo que incomodou o Renato, porque o negócio da incomodação, e a pergunta não teve nada de ataque ao Renato, pelo contrário, né? A pergunta foi para que o Renato esclarecesse uma atitude do Pavon, mas ele vai claramente para atacar o César Fabres, repórter da Rádio Imortal, que também faz aquele conteúdo pela manhã com o Bagé e outros colegas ali. E nesse ataque, ele mostra um quadro do Grêmio que é muito preocupante, que é a coisa orquestrada, montada. Não foi o Renato que atacou ele. O Renato foi apenas a arma. Assim como aconteceu comigo, assim como a gente já viu acontecer em outros episódios. E é sobre isso que nós temos que falar. O César Fabres, é preciso dizer aqui, eu tive, no caso, seríssimos problemas com o César Fabres. Inclusive, ele me ofendeu grosseiramente uma vez, num print. Mas é preciso aqui falar dessa relação com o Grêmio. Eu não posso trazer as minhas questões pessoais para justificar. Não estou falando nada do César Fabres. O César Fabres fez críticas e ontem, claramente, o que deve ter incomodado foi uma pergunta que ele fez pro presidente Guerra antes do jogo, sobre a tomada de decisão do Guerra de jogar em Cariacica, e se viu que o Grêmio vai jogar 18 partidas com o mando do adversário, porque o Botafogo ontem jogou em casa. E eu não tinha medido isso, tanto é que eu achei que não era tão ruim. Eu não tinha medido isso. E depois eu me dei conta, bom, entregamos 2 mandos para o Botafogo, porque o outro jogo lá em Brasília também deve ter mais torcida do Botafogo. E quando tu vê isso, o César Fabres fez a pergunta. O Guerra, inclusive, fez uma resposta horrorosa, falando, mas quem tá reclamando é porque não foi lá no jogo dos 7 mil lá no Bragantino. Pô, a torcida do Grêmio tá se mexendo. 7 mil em Curitiba é uma multidão. Consegue 30 mil no sábado? Consegue. Se dedica lá nos 24. Pô, não vamos reclamar do torcedor do Grêmio. Não reclamar de quem está reclamando, porque o Grêmio está perdendo, e o Grêmio está na zona de rebaixamento, e o Grêmio ainda se preocupa em atacar jornalista, agredindo pessoalmente o cara na coletiva, assim como fez no ano passado, com outras pessoas, claramente orquestrado por um ambiente que é um ambiente destrutivo. O ambiente do departamento de futebol do Grêmio hoje é destrutivo. E ele tinha que estar preocupado em não destruir os outros que criticam. Tinha que estar preocupado em construir o time, o grupo, para que o Renato não pudesse usar o JP Galvão, para que o Renato não tivesse a opção de usar o Reinaldo, o Mike, o Galdino, que foi contratado depois de 1 ano. O Galdino foi contratado pelo Grêmio. O Grêmio, é preciso dizer, o Grêmio tinha renovado com o Bruno Vini. O
O Grêmio fez contrato longo com o Natan Pescador. O Grêmio foi contratar um zagueiro pesado de grife agora. Agora. 1 ano e meio depois. E todo mundo avisou. Todo mundo avisou. O Grêmio está fazendo rodízio de goleiro porque não quis o Groy. Por isso. E não adianta atacar os outros. A hora é de união do Grêmio. União do Grêmio. O que fizeram com o Fábio ontem não existe. Não passem pano para isso. Eu vi muito torcedor do Grêmio atacando. Não. O Fábio está trabalhando. Atacaram pessoalmente ele. E não pensem que o Renato sabe disso. Assim como não sabia que eu trabalhava no Pelotas, que não sei. Inclusive mentiu. Ou seja, mentiram pro Renato. Estão usando o Renato para atacar os outros. E isso é destrutivo. E isso não é do tamanho do Grêmio. E é aí que eu quero chegar. A hora é de união. Eu estou sendo muito comedido nas críticas. De propósito. Eu tenho vontade de explodir, vocês me conhecem. Só que eu estou sendo muito comedido. Por quê? Porque eu entendo que até o Grêmio voltar para a arena vai ser muito difícil. Todo pontinho é pontinho. Eu entendo isso. E nós temos que nos unir. Porque daqui a pouco tiram o Renato e acabou daí. Acabou. Porque aí vai ser o Bruno decidindo quem é que vai ser o treinador do Grêmio. E aí você já sabe o que vai acontecer. Primeiro vai demorar 2 meses para descobrir. Depois ainda vai alguém que mandou um e-mail para ele. Então, precisamos do Renato. É difícil, é. Erra, muito, muito. Tá tudo certo. Mas ele consegue convencer o torcedor, consegue levar o torcedor, consegue jogarem por ele. E nós precisamos de 45 pontos, 46 pontos no Campeonato Brasileiro. O objetivo do Grêmio tem que ser esse. E com muita humildade, sabendo inclusive perder. Algo que não sabem. Mas futebol tem que saber perder. Se tu não souber perder no futebol, tu não avança. O Grêmio não tá sabendo perder. E quando perde, ataca os outros. Tá errado. Vamos tentar construir. Vamos tentar nos unir. Gremistas, os que estão lá dedicados ao Grêmio e os torcedores que estão aqui. Vamos tentar nos unir. O ano é duríssimo para o Grêmio. O Grêmio já está na zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu todos os jogos. Vamos trazer esses jogos para Porto Alegre. Ou, no caso, para o Rio Grande do Sul. Porto Alegre é só agosto. Vamos trazer para perto do nosso torcedor. E vamos, a partir disso, começar a pontuar 1 a 1, devagarinho, para sair dessa zona. Depois é óbvio que vão debochar. Ah, eu avisei que ia decolar. Tá tudo bem. Eu só não quero o Grêmio nessa situação. Tá tudo bem. Pode queimar depois. Agora é união. Depois, tá bom. Falem mal dos outros, tá? Tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas agora, vamos nos dedicar a sair dessa zona. Não vamos perder tempo fazendo campanha contra jornalista. Não vamos perder tempo agredindo o César Fabris, que está fazendo o trabalho dele. Porque isso é uma orquestra que não combina com o tamanho do Grêmio. Não usem o Renato de arma. O Renato é o ídolo do Grêmio. Não usem. Isso aí não é legal. Entendam isso. Não é legal. E eu vejo muito torcedor caindo nessa historinha. Pelo amor de Deus, eu contra eles nessa hora. É todos pelo Grêmio nessa hora. Quem está criticando é porque está assustado, está preocupado. Eu vejo os influencers que são torcedores do Grêmio preocupados. Tu acha que alguém gosta que o Grêmio perca? Pelo amor de Deus. A hora essa é de tentar criar pontes e não muros. Vamos nos organizar para fazer do Grêmio um time forte nesse momento e ganhar ponto a ponto, devagarinho, a saída desse
inconveniente que o Grêmio está agora. O Grêmio é muito melhor do que 7, 8 times. Mas se pirar como está pirando, vai ser pior. Exatamente como foi em 2021. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.